Então eu direi, uau! Ei, gente, tudo bem? Calma aí, nós vamos cantar já já. Primeiro tem que me apresentar, não é? Boa noite, queridas, tudo bem com vocês? Sou Thalia Armani, nós estamos começando agora mais uma live do programa Vem Falar Comigo. Então vem falar comigo, chama todo mundo pra gente conversar, que hoje a gente tem assunto babado pra falar, assunto quente. Hoje nós vamos falar sobre Carpe Diem. Você sabe o que significa essa expressão? Se não sabe, vai ficar sabendo hoje. Vai entender a fundo, mais ou menos, o que quer dizer isso tudo aí. E poder tirar suas próprias conclusões sobre isso. E, como sempre, fazendo aquela avaliação, como é que tá a sua vida, como é que estão as coisas e tudo mais. Certo? Pronto, como você já sabe, nós começamos o programa rezando. E para isso, sempre pedimos o auxílio de uma música, que é o que faz a conexão direta lá com Deus. Hoje, por acaso, nós vamos usar uma música da Lili Barros, que se chama Vitória no Deserto. Mas vai ser só um trechinho do refrão, né? E aí já vou explicar porquê e a gente vai falar sobre isso tudo. Primeiro quero dar um beijo, mandar um oi para todo mundo que tá entrando agora. Edson dizendo boa noite, boa noite. Paulo conosco, ótimo. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto, vamos começar com a música então? É o seguinte, essa música eu vou cantar, como eu disse, só o refrão. Mas o que acontece? Ela no começo da música começa dizendo das muitas dificuldades que vem, que acontece com a gente, enfim. E aí, o que acontece? No final ela diz, mas eu sei que o fogo de Deus vai vir até mim. E aí começa esse refrão, que eu vou cantar pra vocês, junto com o playback aqui. Mas eu quero que você vá fazendo menção a isso tudo que vai ser dito aqui, nesse refrão, as dificuldades da sua vida, sabe? Porque às vezes o que acontece? Nós temos tribulações na nossa vida, nós temos desertos na nossa vida, né? Todos nós. E às vezes a gente se paralisa diante disso. E isso é que não é muito legal, né? O que a gente precisa fazer diante do deserto é que ele nos impulsione para que a gente possa viver ainda melhor depois dele, né? Porque depois dele vem o fogo de Deus que vai, de fato, te dar forças para aquilo tudo. Combinado? Então, enquanto a gente vai cantando essa música, vai pensando que você está cantando ela para os problemas da sua vida, para as dificuldades que você já passou, está passando, ou talvez um dia venha a passar. Pode ser? Jefferson, Camila, todos aqui conosco, que bom. Obrigada. Bora? Bora fazer isso? Canta comigo. E hoje a música é animada, gente. Geralmente a gente faz uma música mais oracional e tal. Hoje nós vamos rezar com força. Com força, né? Assim, com vontade mesmo. Para que Deus te ouça, tendo essa certeza do que vai acontecer na sua vida quando você abre espaço para que Ele entre. Pode ser? Canta comigo. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, na presença do Rei, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Corre. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, quero ouvir. Oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Amém? Pode ser? Todas as vezes que você ficar aí chateado com o negócio que está acontecendo na sua vida, pensa nisso. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Porque é isso, minha gente. Deus coloca as dificuldades, né, para que a gente passe por elas, pulando e dançando e dizendo, ó, Deus é quem rege a minha vida. Não há absolutamente nada, nem ninguém que possa se opor à vontade de Deus, de verdade. Não é mesmo? Então
pronto, não tenha dúvidas. Se ele pode abrir o mar, o que ele não pode fazer com o resto das outras coisas, né? Inclusive, até sobre essa questão dessa passagem que o mar se abriu, é importante a gente saber. Porque às vezes as pessoas leem a Bíblia ou ouvem por aí e às vezes não sabem os detalhes do contexto, né? Assim, e o contexto faz toda a diferença na história, Brasil. E eu já vou explicar por quê. Por exemplo, nessa questão de que o mar se abriu, né? Não foi assim. Ele chegou lá e disse, abre esse mar, e o mar se abriu. Não. O que aconteceu foi, o povo estava lá, o povo de Deus estava lá encurralado entre o mar e o exército que queria matá-lo, certo? Esse povo de Deus, apesar de estar lá juntos, encurralados, formaram-se grupos de pessoas, que cada grupo de pessoas queria fazer uma coisa. Tinham os que queriam rezar, ajoelhar e rezar. Tinham os que queriam voltar para o Egito, porque achavam que por pior que estivesse lá, era mais seguro do que o que estava acontecendo ali. Tinham os que queriam, em desespero, jogar-se ao mar. E tinham os que queriam voltar a lutar. E o que Deus disse? Não faça nenhuma dessas 4 coisas. Ele disse, marche. Foi isso que ele disse. Né? O seu mensageiro que estava recebendo a resposta só repassou e disse, Deus disse marche. Mas ele mesmo não sabia o que queria dizer com isso. O que aconteceu foi que, felizmente, uma dessas pessoas que ouviu a mensagem entendeu e pôs-se a marchar em direção ao mar. Esse homem que fez isso, por acaso, nem sequer sabia nadar. Mas ele fez isso, pôs-se a marchar em direção ao mar. E o que conta é que o mar de fato se abriu, mas quando essa pessoa já estava com água pelo nariz, ou seja, ia morrer mesmo, entendeu assim? A fé deste homem foi o que abriu o mar, Brasil. Entendeu? A diferença entre uma coisa e outra? Então, bem importante a gente saber isso. Entender o contexto e o que quer dizer, de fato, cada uma das coisas. E é por isso que eu peguei hoje, não é por isso, né? Deus falou várias outras coisas que me fez levar esse tema, mas esse ditado popular, né? Que, na verdade, é uma expressão em latim, que se chama carpe diem. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, tipo, acontece alguma coisa, a pessoa está estressada, ou não quer sair, não quer fazer alguma coisa legal, a pessoa vira para outra e diz, carpe diem, tipo, aproveite o seu dia, né? E agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa expressão e sobre o que é isso na nossa vida, de verdade. Pode ser? Pronto, Maria Souza acabou de entrar, bem-vinda, querida. Vou ler então a definição do termo, pode ser? Carpe diem é uma expressão em latim que significa aproveite o dia. Essa é a tradução literal e não significa aproveitar um dia específico, mas tem o sentido de aproveitar ao máximo o agora, aproveitar o presente. O termo foi escrito por um poeta romano chamado Horácio, que viveu em 65 a.C. até 8 a.C. No livro em que ele aconselha a sua amiga Leucone, na frase Carpe diem quam diminum credula postere. Na tradução, isso pode significar colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no dia de amanhã. O significado de Carpe diem, então, é um convite para se aproveitar o tempo presente, usufruir dos momentos incessantemente, sem pensar muito no futuro, no que o futuro nos reserva. Há um bocado de sabedoria nessa expressão, convenhamos, né? E o que traz de sabedoria nessa expressão é o seguinte, de fato, às vezes as pessoas vivem só para o amanhã. Não é à toa que o presente se chama presente. O presente é um presente, né? Um presente que está sendo lhe dado. Então, todos os dias, quando a gente acorda, Deus nos deu o presente de viver 24 horas. E nós fazemos o que quisermos com esse presente, certo? De fato, o que a psicologia vem nos mostrar é que se eu estou aqui, nesse momento presente, pensando demais no futuro, no dia de amanhã ou nas coisas que vão acontecer amanhã, o que acontece é eu me torno uma pessoa extremamente ansiosa. E vocês devem estar vendo isso cada vez mais na sociedade, as pessoas extremamente ansiosas, né? E o motivo pelo qual isso acontece
é justamente esse. Eu nunca vivo o momento presente. Eu estou sempre hoje pensando em amanhã, amanhã pensando em depois de amanhã e assim sucessivamente. Então, de fato, tem uma questão de presença também, né? Eu estou presente no momento presente, ainda mais com o advento do celular, da internet, né, minha gente? É tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. E aí, às vezes, a gente não consegue estar presente no momento presente. Deixa eu dar um oi para as pessoas que entraram aqui, ó. Josenildo dizendo boa noite pra gente, boa noite. Jovenil, bem-vindos, queridos. Então, pronto. Então, temos que ter esse discernimento também de não viver sempre no amanhã, para que isso não aconteça, né? De que eu me torne uma pessoa ansiosa e não consiga viver o presente, porque de fato, o que determina o que vai acontecer no meu amanhã é o que aconteceu hoje, né? Então, se hoje eu só durmo, olho pro céu, penso na vida, não sei o quê, o que vai acontecer no meu amanhã? Provavelmente nada, meu querido. Ou coisas muito ruins, porque não se fez nada de útil com o dia de hoje, né? Então, é importante a gente entender também que às vezes as pessoas veem essa expressão como isso, tipo, então eu tenho que beber, então eu tenho que festar, eu tenho que usar droga, porque isso tudo vai acabar, então eu vou me acabar mesmo de fazer as coisas que eu quero e pronto, acabou. Bom, uma vez eu, em aula com o professor, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, de fato vai acabar. E realmente, né, minha gente? Se tem uma certeza que temos nessa vida é que ela vai acabar. Sim, vamos morrer, né? Mais dia ou menos dia, isso irá acontecer, né? E aí, ao invés de pensar nesse carpe diem só isso, de tipo, tem que ir pra festa, tem que beber, tem que isso, tem que aquilo, ele trouxe uma visão muito interessante que era o que é que estamos deixando para as pessoas hoje. Se você falecesse hoje, quantas pessoas sentiriam a sua falta? Quantas pessoas poderiam dizer bem de você? Quantas pessoas teriam sido beneficiadas pela sua existência se ela se encerrasse agora, nesse exato momento? Isso é um jeito muito interessante de viver o Carpe Diem, né? Aproveitar ao máximo o dia de hoje, mas aproveitar ao máximo para quê? Só para ter prazeres momentâneos? Ou será que eu posso aproveitar ao máximo, por exemplo, para fazer o melhor que eu puder de todas as circunstâncias? Achei muito interessante isso. Um ensinamento também de uma mulher muito sábia que eu tive uma vez, que falava, uma religiosa que falava justamente sobre isso, assim, de que ela dizia assim, tudo vai acabar, tudo vai acabar. O seu emprego um dia vai acabar, né? Tudo, sua saúde, sua vida, tudo vai acabar. Sua casa, seu carro, tudo vai acabar, né? E achei interessante porque ela dizia isso com uma felicidade no rosto, com um brilho no olhar. E ela dizia, que maravilha, vai acabar. Achava engraçadíssimo, né? Porque no geral as pessoas ficam desesperadas de pensar no fim das coisas. Mas ela estava dizendo, é justamente porque vai acabar que nós temos que fazer bem feito. Porque se fosse eterno, como é que seria, né? Às vezes a gente poderia fazer de qualquer jeito, mas pense isso, né? Às vezes a gente reclama, por exemplo, do emprego. Ai, por quê? Que chato, não sei o quê, dararás. Mas então, se você pensar isso, que vai acabar, talvez isso inclusive te incentive para que mesmo que não seja uma coisa que você ama do fundo do seu coração, que seja algo que faça sentido e que você possa fazer o bem para essas pessoas, né? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, recentemente eu perdi uma paciente da clínica, ela faleceu, né? Teve uma doença muito grave, descobriu durante o tratamento comigo e faleceu recentemente. Eu fiquei bem chocada porque eu estou acostumada a perder muitos pacientes do hospital, porque claro, são pacientes que estão doentes. Mas na clínica não, né? E aí foi assim, uou, né? Um trator que às vezes passa assim em cima da gente, né? Por um momento. E foi muito interessante, porque eu recebi mensagens muito, muito carinhosas da família dessa paciente, me contando que ela tinha falecido e me dizendo o quanto fez diferença, o quanto o tratamento que a gente trilhou junto, né, que eu e ela trilhamos junto, fez diferença na vida dela.
mesmo sendo o finzinho da vida dela. Vocês não têm ideia do lugar que isso encontra dentro de mim, assim, de dar sentido mesmo, dar 100% sentido à minha vida, ao meu fazer, ao meu esforçar para fazer bem, né? Porque também tem isso que a gente precisa saber, assim, né? Ah, eu sou uma boa pessoa, confio em Deus, então vai dar tudo certo. Não, minha filha, também tem que se dedicar, também tem que saber das coisas que você está falando, essas coisas todas, certo? Para de fato poder dar certo de verdade. Desci aqui conosco, obrigada, bem-vinda. Pronto. Então, vamos pensar isso, né? Não tem problema nenhum. Quando alguém te disser carpe diem, você diz sim. Aproveita o dia para fazer o melhor que eu puder. Aproveita o dia, aproveita o meu trabalho para fazer o melhor que eu puder para as pessoas. Vou lavar a louça hoje, mas vai ser uma louça abençoada, entendeu? Porque eu estou lavando louça porque eu tive o que comer. Porque se eu não tivesse o que comer, não tinha louça para lavar, certo? Lucimário aqui conosco. Então pronto, aproveitar esses momentos mesmo, né? E pensar, olha que data interessante pra gente falar sobre isso tudo, né? Porque hoje é basicamente, estamos aí no finzinho de dezembro e hoje é o último programa do ano. Olha que momento interessante pra gente fazer esse momento de retrospectiva na minha vida, né? De olhar para trás neste ano todo e pensar o que eu construí. O que eu fiz de interessante nesse ano? O que eu fiz de útil para outras pessoas, né? O que ficou de proveitoso? O que ficou para os outros, né? O que ficou para mim mesmo também. Eu consegui me conhecer melhor, eu consegui dar passos nas coisas que eu achava que era importante de construção para mim mesma, né? E aí, olhar o que eu fiz esse ano e projetar para o que eu quero ano que vem, né? O que eu pretendo construir, né? O que eu pretendo viver daqui para frente, nesse próximo ano que está vindo, né? Esse é um jeito de fazer um carpe diem muito interessante, né? Assim, posso até pensar no amanhã, mas é planejando e já vivendo hoje, né? Assim, quero, sei lá, por exemplo, quero mudar de emprego. Ok, o que você está fazendo hoje para que amanhã você esteja no outro emprego? Ah, não, não, essas coisas de fazer curso, estudar, tá entrando no site pra ver, ai, preguiça, não fala assim, não. Uai, você acha que vai cair um emprego novo na sua cabeça? Filho de Deus. Não vai não, entendeu? Temos que ir lá, ó, lá botar, certo? Então, de fazer essa reflexão, neste ano que passou, o que você deixou para essas pessoas, né? E para as pessoas, inclusive para as pessoas que estão mais próximas de você, né? Porque às vezes a gente pensa alguém legal, que passou pela minha vida, que foi super diferente, que bacana. Mas não, eu tô perguntando de coisas triviais mesmo, coisas do dia a dia. Por exemplo, o seu filho, tem um filho. O que você conseguiu oferecer pro seu filho? Consegui oferecer amor, tá ali, eu cuidei dele direitinho, deu tudo certo. Ótimo, excelente. Mas conseguiu também oferecer limites, por exemplo? Não é só coisa gostosinha que a gente tem que oferecer para as pessoas. Às vezes a gente tem que oferecer coisas que não são tão gostosinhas assim. Para os nossos filhos, por exemplo, limites. Criança precisa de limite, precisa de regra. Isso às vezes é chato, é maçante, porque eu tenho que dizer 50 vezes pro meu filho que ele tem que tomar banho hoje, sim. E amanhã também. E ontem também. E aí às vezes me dá um... Ai, porque de novo eu vou ter que falar isso. Mas de novo eu vou ter que mandar ele escovar o dente de novo. Então se você olhar pra trás e ver que você conseguiu mandar o seu filho escovar o dente, fazer ele escovar o dente 365 dias do dia deste ano que passou, você é uma vitoriosa, você é um vitorioso. Que conseguiu fazer o seu filho tomar 365 banhos neste ano, né? Porque às vezes isso pode parecer uma bobagem, mas não é fácil mesmo, não. Aí, tá ali, não, tudo bem, mas meus filhos estão tudo ok. Mas lá no meu trabalho, por exemplo, tem um colega que é muito chato e aí não tive paciência. Mas será que neste ano você conseguiu dar um abraço nesse amigo? Você conseguiu mandar uma mensagem bacana pra ele? Talvez só fazer isso já foi legal. Você conseguiu não dar trela quando ele começou a falar mal de todo mundo que existe na face da Terra? Ou você entrou na brincadeira e foi falar mal de todo mundo também? Né? Percebe a diferença? Às vezes são essas pequenas decisões do dia a dia, que é esse aproveitar o dia para fazer o bem. Nós cristãos temos que aproveitar todas
presta atenção no que eu tô dizendo, todas as circunstâncias para fazer o bem, certo? Maria Jaqueline aqui conosco, Edmilson aqui conosco, ótimo, obrigada. Então, o que eu estou dizendo com isso, né? Nós precisamos ter olhos atentos para o bem, inclusive para conseguir identificar o mal, né? Identificar o mal para eu saber que o mal é o mal, que o bem é o bem, e saber que eu estou fazendo bem e não o mal. Percebe? Que às vezes isso parece tão óbvio, mas combater o mal é uma necessidade diária. Ai, Thalia, mas ontem eu já fiz isso. Hoje estou tão cansada. Vou só dormir mesmo, vou nem rezar. Não faça isso, gatinho. Não faça isso. Você não tem ideia do quanto o mal está prosperando enquanto a gente não está rezando, né? Quanto mais o mal está prosperando durante a madrugada e tudo mais. Porque nós, o quê? Estamos tudo dormindo, nem parando para rezar um pouquinho antes de dormir. Foi ou não foi? Né? Então, será que a gente conseguiu aproveitar também assim o nosso dia? Aproveitar o nosso dia, que eu digo, inclusive, é de fazer um simples ato de ajudar alguém a, sei lá, puxar a cadeira para uma pessoa sentar. Pode parecer uma bobagem, mas para aquela pessoa pode ser tão importante, né? Alguém que estava precisando muito ser cuidado, você puxou a cadeira e fez uma gentileza para ela. Olha que coisa incrível. Você está mostrando para ela que o mundo tem solução, não é? Importante também que a gente consiga sofrer pelo que faz sentido, né? Então, a gente começou cantando que então, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Lembra que eu disse, pedi a você, faça menção às dificuldades da sua vida? Lembra que eu disse, a música vai falando de dificuldades, né? De todas as atribulações que a gente sofre. E aí eu recebo a força do Espírito Santo para conduzir as coisas, tá? E vamos lá. Vamos atravessar esse mar aqui, que se abriu, né? Não foi massa, assim, tipo, nossa, é super fácil atravessar um mar lá. Não foi, certo? Mas eles se dispuseram. E eles poderiam só ter sentado lá do lado do mar e ficar chorando lá. Poderiam. Mas às vezes, isso não quer dizer que a gente tem que desmerecer o nosso sofrimento. Sofrer faz parte, chorar faz parte, ficar triste faz parte, né? Imagina o quanto essa família que eu tô comentando, por exemplo, está sofrendo hoje, quando a gente perde um ente querido. O que é isso? É um sofrimento atroz, né? Me lembro quando meu avô morreu, eu deitei na cama, eu chorava, falava, gente, será que eu vou conseguir levantar daqui? Eu pensava, nossa, meu pai tá pior do que eu, como é que vai ser? Você entendeu? Sim. Horrível. Mas era inclusive o amor que eu tinha por essas pessoas que também estavam à minha volta, que também estavam sofrendo muito, que me impulsionou a levantar e falar, opa, se vai. Vai sim, senhora, que tem um monte de gente precisando de você lá fora, vamos lá, né? E eu lembro que foi um momento bem forte da minha vida, acho que eu nunca comentei isso aqui no programa. No velório do meu avô, eu estava fora do país, quando ele faleceu. Recebi a notícia e vim no caminho escrevendo uma carta, como se fosse para ele, né? E eu acho que era o meu jeito, né, de expressar o que eu estava sentindo ali, foi importante para mim, mas era também um jeito de me despedir dele, que eram coisas que eu queria dizer para ele, e era também um jeito de tentar acalentar o coração das pessoas que eu amava tanto e que estavam longe de mim, e eu ia demorar muitas horas para conseguir estar junto delas, mediante essa coisa tão triste que tinha acontecido, né? E aí, chegou lá, eu com aquela carta na mão, mas eu falei, vai ficar só comigo mesmo, né? Bom, depois eu leio lá no silêncio do meu quarto pro meu avô e pronto, né? Mas eu olhei para aquela tristeza da minha avó, das minhas tias, do meu pai, que foi uma morte repentina, ele não estava doente, enfim, né? Ele teve um infarto fulminante, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer isso aí. E eu comecei a ler aquilo lá em alto e bom som, no meio do velório do meu avô, com um monte de gente, todo mundo chorando, não sei o que, e eu lia, e falava, e dararás. Eu olhava para mim mesmo e pensava, olhava a cena de fora, né, e pensava, como é que você tá fazendo isso, Thalia? Porque eu tava assim,
destroçada. Mas depois as pessoas vieram, me agradeceram, me disseram que muitas das coisas que eu disse fez sentido, né? Um trechinho do que eu escrevi acabou indo parar na lápide dele, né? Do meu avô. E outro trechinho foi parar no santinho dele, né? Da missa de sétimo dia. Então realmente foram coisas que fizeram sentido, assim, né? Que, não só para mim, mas para as outras pessoas que estavam lá. E o quanto isso me ajudou a sair dessa tristeza. Quando a gente se fecha na tristeza da gente mesmo, a gente já falou isso em outros programas. Quanto mais eu me fecho da minha tristeza, mais triste eu fico, eu não chego em lugar nenhum, certo? Então a gente precisa dosar. Hoje eu preciso chorar, não tem problema, eu choro, mas não faça isso todos os dias, porque senão como é que vai ser, né? Pronto, ó, um monte de gente aqui conosco. Luiz, Roxane, Ricardo, ótimo. Inclusive isso, assim, esses mal-estares, né, esses sentimentos difíceis, essas situações difíceis na vida, a gente tem que dosar, inclusive, também, né? Quais são as brigas que a gente vai entrar? Há muitas brigas que a gente pode comprar nesse mundo, né? Mas nem todas elas valem a pena. Então, dosar qual é a briga que eu tô entrando, por quê e como é que eu espero dela, né? Assim, o que eu espero que saia desse embate, né? Porque o mais importante muitas vezes é conseguir sair de mim mesma para ver a Deus, ver a beleza que Deus construiu, o mundo maravilhoso que Deus construiu. E isso talvez ressignifique a nossa vida. Certo? Faz sentido, minha gente? Ótimo! Então nós vamos encerrando já o programa de hoje. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado tudo que a gente conversou. E aí vou pôr um pouquinho aqui mais dessa música pra gente encerrar, certo? Que eu recomendo a vocês que nos momentos difíceis lembrem-se do que ela diz, né? De todas as tribulações e tudo mais, ainda assim é possível passar por essas situações com esse ânimo, né? Sabendo que a vitória é nossa quando a gente está do lado de Deus, não tem muito erro, certo? Estefânia aqui conosco, Lúcia, Fatinha, Mailton, ótimo. E a gente canta comigo pra gente encerrar o programa, pode ser? Simone, que acabou de entrar, ótimo. Canta comigo. Vamos, só um trechinho. Vamos no começo pra gente cantar junto, vem. Vem comigo. Vitória no Deserto chama essa música, depois se você quiser procurar lá. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Um beijo, boa noite.